No ar, Momento Espírita. Um programa com mensagens e músicas para você. Apresentação: Alberto Candra e Líria Celeste. Trabalhos técnicos: Diego Ramos. A tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio. Contigo ou sem ti, a vida prossegue. O mundo continuará a sua marcha. Não te creias detentor de recursos excepcionais, sem cuja presença os seres sofreriam e a humanidade sofreria decadência. Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus valores reais. Sê simples e torna-te humilde, qual lâmpada diante do sol, e este em confronto com uma galáxia. Voz do cruzado pantaneiro, Ave Maria. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu a luz do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do desenlace. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu a luz do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do desenlace. Amém. E na hora do desenlace. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus, Ele é a Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas.
Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo a paz. Os textos que você está ouvindo hoje no programa Momento Espírita são retirados do livreto Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, espírito Joana de Ângeles. Agora, vamos resgatar a poesia gaúcha. No Silêncio da Tapera, interpretação de Fabrício Vargas. A tarde deitava quieta sobre o manto do cochilhão, calando a voz do rencão que adormecia o relento. Nenhum gemido de vento, nenhum acorro de cusco, só algum uivo de sorro que se perdeu pelo tempo. Bem ali da velha tapera, eu ia buscando lonjuras, perdida pela planura de um horizonte sem fim, estendido nestes confins, onde até os olhos turvam e as lembranças se curvam nas imagens que há em mim. E por instantes foi passando o que o tempo não contou, o que a história resguardou de uma triste noite de outono, quando a vida perde em tono, calando na alma da gente, e traz o passado ao presente, ruínas do próprio abandono. Não estava ali por acaso, tampouco porque eu queria, mas já era chegado o dia de buscar a velha morada. Hoje, uma tapera judiada, guardando tristes relatos que um dia fora de fato a minha história contada. Era noite de fim de maio, que se quedava um negrume, e uma família de costume já se recolhia mais cedo, talvez guardando segredos, quem sabe dor e amargura, tisnada pela noite escura que adormecia de medo. De longe ouviu-se um tropel, depois gritos e algazarras, relinchos, tiros e farras, bater de cascos da iguada, e uma angústia acaranchada no olhar de 4 viventes, que acordaram de repente, vendo a casa velha sitiada. Então berrou um fuzil, abriu um clarão no céu e a parte negra de um véu que a noite quieta trazia. Fez refúgio para a rebeldia daqueles instintos cruéis que por uns contos de réis uma vida de nada valia. Assim arrastaram esporas, batendo de porta em porta. Mas se a vida nada importa, a morte sempre ao final, quando um ser vira animal num barbaresco fascínio, fazendo o próprio extermínio de outro ser seu igual. E uma porta se veio abaixo, e uma janela foi arrombada,
e lâminas de adagas afiadas passeando pela escuridão em busca de algum patacão. Os réis da tropa vendida, que ali estavam escondidas sob o forro de um colchão. Então veio o desespero, choro, gritos e lamentos, pedindo por sentimento que lhes poupassem a vida, levassem roupa, comida, ponta de gado, dinheiro, mas barbarismo traiçoeiro não deu tempo para despedida. E a lâmina afiada da adaga foi passando sem piedade, como se o ódio e a maldade fosse irmã da mesma sorte, abrindo talhos e cortes na carne branca de gente, onde 3 almas inocentes foram findando na morte. Havia 4 ali na casa: os pais, o genro e a filha. Parte linda de uma família que a morte lhes separou. Mas um deles ainda sobrou, escondido sob um fogão, que a morte naquela ocasião, por sorte, não lhe condenou. Pois é ela que eu me refiro. Por isso voltei a este lugar, para o passado encontrar, tirar um peso dos ombros. Dizem que ainda há assombros nas noites de lua cheia, onde 3 almas vagueiam buscando ela nos escombros. Ela que falo é minha avó, que nunca encontrou a paz e pela noite ainda desfaz na elucidez de sua mente, clamando por sua gente, num mundo louco e incerto. Quem viu a morte de perto, trazendo um filho no ventre. Por que que a morte é assim? Por que o destino é cruel? Por que há um gosto de fel amargando noites de espera? Passaram tantas primaveras e aqui nunca nasceu uma flor. Talvez por sentir esta dor que ronda o frio da tapera. Este programa Momento Espírita tem o apoio de Drogaria Bueno em Colômbia, Rosinha Girardi Lacerda em Planura, Cidinha da Farmácia Droga Centro em Planura, Líria Celeste, Alberto Candra, Farmácia Esplanada em Planura, Casa Borges em Planura, Maria de Fátima Gonçalves e Eliete da Silva Ferreira. Na sequência do programa Momento Espírita, Divaldo Pereira Franco fala sobre a missão do Anjo da Guarda. Divaldo, vamos à primeira pergunta. Qual a missão do nosso Anjo da Guarda diante de uma obsessão? A de um educador. Ele fica ao lado. Ele procura que a nossa mente abra espaço para ele nos inspirar. Ele é o anjo da guarda, não é o capataz que nos guarda. Muitas vezes pensamos que o nosso guia espiritual deve fazer a nossa tarefa. Não. Ele nos guia, mas a tarefa é nossa. É o anjo na oficina de Deus, que aqui foi apresentado ao primeiro dia. Na oficina de Deus tem todos os valores.
em semente. Cada um terá que ensementar para poder colher aquilo que há nela. O que podemos fazer para tê-lo mais perto? Sintonizar com ele, porque ele está em sintonia conosco. Certo dia contou-me Chico Xavier uma experiência. Ele estava passando por um grave problema moral. E então falou com Emmanuel. O senhor não diz nada? E Emmanuel disse, como? O meu problema? Mas eu já venho dizendo há muito tempo. Chico, havia um homem que era muito querido. E aquele que o protegia deu-lhe um chapéu de chuva. Depois deu-lhe uma capa de chuva. Depois deu-lhe uma bota de borracha para a chuva. Depois deu-lhe um guarda-chuva. Ele estava dizendo que ia chover. Agora que está chovendo, o homem gritou, que faço? Ele disse, use tudo que eu lhe dei. Eu venho escrevendo por seu intermédio. Então use. Você quer que eu tire a prova? E como é que você vai evoluir? Também oportunamente, quando eu tive muito desafio, eu disse a Joana de Ângeles, a senhora escreve a todo mundo por meu intermédio. Dá conselhos comovedores. Meu querido filho, da sua mãezinha espiritual, eu estou me acabando e a senhora não diz nada. Quem já viu um guia deste? Ela disse, meu filho, nunca lhe disse nada? Não, senhora. Depois de 30 anos de mediunidade escrevente, não tem uma página que a senhora dirigiu a mim. Ela disse, algum de nós está equivocado. Pegue aí o Mestre de Amor, ou um deles qualquer. Eu fui pegar. Eu tinha certeza que ela nunca escreveu para mim. E ela disse, leia. Eu li. Tu fazes, tu sabes, tu necessitas. Eu disse, então, tu. Agora tu publicas para os outros porque queres, mas estou dizendo para ti. E remontou a Allan Kardec. Os médiuns devem aceitar primeiro para si as mensagens de que são objetos, antes que para os outros. Nunca mais. Quando começa a chover, já abriu o guarda-chuva. Então, estamos diante exatamente da ajuda do anjo da guarda. E o anjo da guarda não tem a tarefa de diminuir as dores. Um amigo, que é um excelente médium, disse-me, olha, Divaldo, quando eu estou com problema, eu não peço ajuda aos guias espirituais, que eles adoram que a gente sofra. Quando ele está para morrer, ai meu Deus, eles tomara que morra. Para voltar. Então eu retorno a Chico Xavier. Nos anos 40, ele estava muito doente, uma problemática infecciosa do aparelho respiratório. E um dia ele pensou que ia morrer. Não podia resistir àquilo. Sentou-se à porta da cozinha na casa, que dava o quintal para o quintal da sua irmã Luísa, e começou a orar, preparando-se para a morte. Então veio Emmanuel e perguntou-lhe, que tens? Estou morrendo. Se eu morrer, o senhor me recebe? Não posso, tenho um compromisso, até logo. Foi embora. Aí ele piorou. Imagina. Piorou gravemente. Veio o Dr. Bezerra de Menezes. Melhor dito, Sheila. Oh, Sheilinha. E ela muito doce. Que tens, Chico? Estou morrendo, minha filha. Se eu desencarnar agora, você me recebe? Não posso, Chico, que eu estou com compromisso com Emmanuel, até logo. Aí ele desanimou. Quando veio o Dr. Bezerra de Menezes. Chico, o que passa? Ele desabafou. Doutor Bezerra, por acaso, o senhor tem algum remédio para esta besta? Olha, Chico, eu não fui veterinário na Terra, mas vou ver o que é que eu posso fazer. Viveu apenas mais 60 anos. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra. Mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando-nos rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos.
Torna-te um deles, no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Uma perguntinha para você. Como está seu português? Não o português falado no Brasil, mas o português falado em Portugal. Apure o seu ouvido. Vamos ouvir uma voz feminina portuguesa em uma bela, profunda e envolvente poesia. Maria Azenha. Pedir é tão longe, amar é tão perto. Pedir é tão longe, amar é tão perto. E tu adormeces sem saber o que há dentro dos cofres. O som do mar em horas desertas. Os rubis que cantam quando cerras os olhos. As mãos que tocam a seda dos pássaros. Quando voam entre nuvens. E eu levanto os olhos da terra. Eu já vi tudo, amor. O medo, a escuridão, o grito aflito dos poços dentro de casas sem ninguém, como medusas em colares que se afogam, na tristeza dos jardins, em ruas de silêncio e espectros, como velas negras estendendo os braços na escuridade dos céus, procurando a luz de alguém. Eu já vi tudo, amor. O medo, a escuridão, o grito branco das jarras de flores que se suicidam à noite com a luz das mãos. Meu amor, os átomos dançam e eu estou de guarda ao universo há muito tempo. Pedir é tão longe, amar é tão perto. Sorrateiramente, a intriga se insinua no teu coração, cerrando a porta dos teus sentimentos à serenidade. Torna-te frio e calculista, impiedoso e armado contra o outro, que talvez não mereça esta reação de tua parte. O intrigante sempre encontra uma forma de envenenar-te. Conhecendo o teu temperamento, infiltra-se com suavidade e te alcança, alanceando-te com a informação infame. Reage à intriga e educa o intrigante, a fim de que ele te deixe em paz e passe a ter paz ao mudar de atitude mental e moral.
Os textos que você está ouvindo hoje no programa Momento Espírita pela Vale FM são retirados do livro Vida Feliz, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, espírito Joana de Ângeles. Essa história, estou dizendo história com ES e não história com HIS. Essa história é triste, não é, Diego Ramos? Você já pensou uma pessoa tratar o próprio pai como essa personagem trata na história? E isso pode acontecer de verdade por esse mundão afora. Vamos ouvir Rolando Boldrin, A Cascavé. Do poeta paulista Nhô Bento, o poema A Cascavé. Toda vez que ele ia na estação e a recebia carta do Bastião, vinha me percurar tão satisfeito que o pobre do velhinho até agarrava o jeito de moço que ainda não tem nem barba na cara. Correndo, ele varava a cerca de Taquara e chegava sorrindo, me pedindo para eu ler a carta que o filho escreveu. Mais de 8 anos sem parar fui eu que leu as cartas dele uma por uma e via as tristezas, as alegrias que o velho tinha com as notícias que vinha. Lia para ele escutar, depois o senhor Gabriel pedia para eu guardar. Vou ler para vocês essa aqui, que é a primeira. O velho até chorou com a brincadeira, porque qual é o pai que quer ver o filho judiado, não é mesmo? Olha só o que o desesperado e pobre do rapaz mandou dizer. Nhô pai, não posso mais suportar os desaforos do patrão, que só me chama de tonto e caipirão. A peste da patroa, que parecia até ser boa pessoa, garrou a me chamar de indígene e diz que o meu lugar é a Mata Virgem. Como com o tempo tudo vai mudando, né? As outras cartas que depois de um ano o velho me pedia para mim ler, até dá gosto ver. Para ler não é preciso engaropar os óculos no nariz. Olha só o que essa aqui diz, olha. Eu queria ir aí para lhe dar um abraço, mas o meu tempo aqui é escasso. Se eu puder, em agosto, vou com meu chefe aí. Ele faz muito gosto de conhecer o senhor. De alegria, o velhinho até chorou. Bom, todas essas cartas que vocês estão vendo, ia chegando, eu ia lendo, tá? Ele ia escutando. Tá? Tem alguma, com cada palavreado, que deixava a gente até meio atrapalhado. Olha só. A minha vida foi a sombria floresta que o sol do amor mudou numa sala de festa. Meu pai, vou me casar. Quebrei o compromisso de ficar celibatário. Vocês sabem o que é? Não, se não fosse o boticário, nós dois também ficávamos sem saber. É quem fica sorteiro em ter morrer.
Bom, essa carta o velhinho intercantou. Então uma bebedeira ele tomou. Contou pra todo o povo, comprou um sapatão novo, um pareio de roupa no salim. Olha, nunca vimos ele tão contente assim. Agora, escute aqui só a última carta recebida, que era melhor que fosse consumida. Acho bom o senhor não vir no casamento. O povo daqui é luxento. Deve de comparecer pessoa de harta roda, que se traja de acordo com a moda. Por isso, eu não quero que a sua absoluta farta de traquejo me deixe envergonhado, justamente no dia do meu noivado. Quando acabei de ler, o velho agarrou a tremer, sentou soluçando ali no banco, pediu água, bebeu e foi embora, se arrastando. No outro dia, encontraram o pobre esticado. Logo chegou o delegado, mais uns 2 soldados juntos, estiveram lá vendo o corpo do defunto, e alguém comentou: deve de ser alguma cascavé que mordeu o Gabriel. Vez que outra acompanha um féretro a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para que o que irá te suceder, inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória, breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Um dia, você retorna ao plano espiritual. Vamos lembrar agora, gravação de 1968. Você, que era jovem e todo garboso por volta de 1968. Você se lembra de ter ouvido no rádio um programa noticioso muito famoso chamado Repórteraço? Pois é, vamos recordar aqui o último Repórteraço que foi ao ar no final de 1968. Observe como a emoção tomou conta do locutor e ele chega a chorar. Sua voz fica embargada quando ele lembra notícias de 1954, 1955 e, por curiosidade também, compare algumas notícias daquela época com algumas notícias da atualidade. Vamos ouvir o último Repórteraço. Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórteraço, alô?
Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Écio, um serviço público da Écio Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Écio, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Écio recorda as grandes notícias nos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23h30, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na Colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto do imposto de renda na fonte e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em gravação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Engenho de Dentro. Mínima, 21 graus 7 décimos também no Engenho de Dentro. O último dia de 1968... assinala também o término das transmissões do Repórter Écio no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Écio Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção! Durante 27 anos, o repórter Écio, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Écio foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Écio recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Écio começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Écio vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio.
deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do Sr. João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Edson, um serviço público da Edson Brasileira de Petróleo e dos revendedores Edson, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Edson. Vale FM levando até você o programa Momento Espírita. Você está acompanhando o nosso programa Momento Espírita. Você recebe o nosso convite. Venha estudar, venha trabalhar com o grupo de amigos espíritas Pão da Caridade, de Planura, Minas Gerais. Você aprendeu muito, meu jovem, mas ainda tem muito que aprender com o Espiritismo. Venha estudar conosco, que a força esteja com você. Grupo de Amigos Espíritas Pão da Caridade de Planura, Minas Gerais. Na internet, http://grupodacaridade.blogspot.com. Vale FM. Momento Espírita. Essa música que vem em seguida em nosso programa, Diego Ramos, lembra-me um programa que eu e também Líria Celeste apresentávamos em uma emissora, em uma rádio de Barretos, no estado de São Paulo. O programa chamava-se Coisas Assim, com muitas e muitas variedades e muitas mensagens boas, muitas mensagens positivas. Sabe que nesse programa, Diego Ramos, naquela época, perto de 40 anos atrás, recebíamos cartas de presidiários, detentos da cadeia pública, que diziam acompanhar o programa com muito carinho e agradeciam pelas músicas e mensagens e entrevistas que o programa continha. Não só eles, mas muitas outras pessoas sentiam-se confortadas diante dos dramas de suas próprias vidas. Diego Ramos, lembranças da radiofonia de Barretos. Vamos ouvir então essa música
que servia de abertura e também de fundo musical do nosso programa Coisas Assim. Valdemiro Lenk e Orquestra, Entre le ciel et la mer. Este programa Momento Espírita tem o apoio de Drogaria Bueno em Colômbia, Rosinha Girardi Lacerda em Planura, Cidinha da Farmácia Droga Centro em Planura, Líria Celeste, Alberto Candra, Farmácia Esplanada em Planura, Casa Borges em Planura, Maria de Fátima Gonçalves e Eliete da Silva Ferreira. Na sequência você vai ouvir, com muita atenção, um espírito falando. Falando pelo médium Wagner Borges, em uma sessão espírita. Não fique impressionado com a voz do médium, que acaba ficando muito diferente. Isso acontece mesmo. Esse espírito foi uma pessoa, aqui na Terra, que se julgava a tal, a toda-poderosa, mandando e pisando em todo mundo, enganando e explorando quem estivesse em seu caminho. Enfim, foi um cara muito mau. Contudo, gente, chega o tempo de receber pelo que se fez, ou pelo que não se fez. Preste atenção no que esse espírito vai falar e não cometa os erros que ele, o espírito, cometeu. Médium Wagner Borges. Psicofonia de um espírito denso. Bom, eu vou passar para vocês agora a gravação de uma entidade num fenômeno psicofônico, mediúnico comigo, que ocorreu no dia 6 de janeiro desse ano, numa reuniãozinha privada,
Eu não vou explicar detalhes aqui porque a gravação é extensa, senão não vai dar tempo. E, gente, não se impressione com o que o Espírito vai falar. Minha voz alterou muito, porque é uma entidade densa, se regenerando, mas o depoimento é importante. E eu vou deixar rolando, e a música de fundo que estava tocando é de um artista chamado Robert Julian Hork, na hora que esse espírito acoplou, e ele até comenta que nunca tinha ouvido uma música igual essa, que esse espírito gostou tanto. Bom, mas vamos lá para dar tempo de passar a gravação, que é cerca de 17 minutos, e espero que seja útil para vocês. Só peço isso, nada de impacto, nada de impressionismo com nada, não fique impressionado. Veja a informação em si e veja onde o recado pega para melhorar a sua vida. Vamos ver se dá para ouvir direitinho, tá bom? Vamos lá. Com uma música dessa, nem precisa fazer prece. Mesmo assim, faz. Mesmo um miserável de um arrogante como eu, merece um pouco de atenção. E não tenha medo. Eu não trago mal. Eu fui trazido há muito tempo que eu não venho nesse mundo. Mas quando eu vim, ninguém se atrevia a me olhar nos olhos. Eu vim pela glória, pelo poder, fiz o que quis. Ninguém me desafiava. Eu me cobri de glória, tripudiei sobre meus inimigos. Me embriaguei de poder e ninguém me enfrentava. Apesar de minhas vitórias, eu era muito só. Todo megalomaníaco é só, porque sempre acha que não há ninguém à sua altura. Atravessei a vida achando que estava coberto de glória e poder, sob o manto da minha arrogância. Até eu descobri a mais dura das lições. Pelas mãos da morte, que ceifou a vida do meu corpo sem que eu soubesse como, e me lançou no espaço das trevas, e eu me vi cercado pelos meus inimigos que não me perdoavam, e eu fugi. Me escondi em todos os lugares, sem saber como. Eu escapava deles. E eu descobri que o mais terrível era o que eu carregava em mim mesmo. Meus maiores inimigos eram meus pensamentos, que me acusavam de ter desperdiçado a vida. De ter banhado a vida com sangue dos outros.
era glorioso. Eu era tenebroso. Com o tempo, eu encontrei muitas das pessoas que eu prejudiquei. Pessoas simples, que eu considerava pequenas, mas que estavam em paz com elas mesmas. Tinham amigos. E eu descobri que elas eram grandes, pois até me perdoaram. Elas tinham glória, eu tinha miséria. Eu pisei nelas e elas me ergueram, apesar da bondade delas. Eu não conseguia me libertar de mim mesmo, das minhas correntes tenebrosas. Mergulhei num mar de lama dentro de mim mesmo. E nessa lama não havia uma flor sequer, nenhuma resta de luz. Só eu e minhas trevas. E o sangue misturado na lava. Mesmo afundado no lodo de mim mesmo, eu sentia que uma presença me observava. Uma presença respeitosa, que eu nem tenho moral de falar dela. Um guardião, um guerreiro, que trabalha resgatando párias como eu, dejetos humanos como eu. E lentamente essa presença foi me ajudando sem que eu visse como. Lentamente, os seus pensamentos entravam em mim. Pensamentos firmes, fortes, corajosos. E ele foi me erguendo. E eu nunca o vi, mas sempre ouvi os seus pensamentos. E eu venho melhorando desde então. Mas posso ser considerado hoje aquilo que muitos diriam que é um demônio. E a minha aparência é essa mesma, a de um demônio. Eu me fiz assim. Mas o guardião só trabalha com demônios. Ele os protege, os guia e os recupera. Ele os tira dos dejetos e vai trazendo para a luz. E vai dando trabalho humilde. E vai ensinando dentro da gente a ficar forte. Eu sou grosso.
posso mexer em coisas grossas. Mas sob a ação do guardião, eu só posso fazer obra do bem, mesmo sem saber como. E ele está me treinando. E ele me trouxe aqui hoje. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi a música maravilhosa. Uma música que eu nunca tinha ouvido. Ela entrou na minha alma. E eu me senti gente de novo. Não mais um demônio solitário e triste. E eu vi na cabeça desse rapaz um círculo de luz violeta. E o guardião me disse que eu deveria falar nesse círculo violeta para comunicar ao mundo que arrogância é miséria, que orgulho é doença, que o poder é nada, que o poder não é sabedoria, que pisar nos outros é fraqueza de caráter. Que ferir os outros é ferir a si mesmo. Que tudo aquilo que se faz volta. E o guardião me trouxe aqui por isso. Minha história é essa. Meu depoimento é esse. E que quem me ouvir se resguarde de maldades, que pratique perdão. E aqui eu vi e testei que não há preconceito e que mesmo um pária igual eu tem direito a uma prece, a uma música. Vale FM apresentando Momento Espírita. Nós temos as nossas poesias na internet. Você pode entrar no YouTube, digitar Alberto Candra, clicar em pesquisar e ali você vai poder ouvir várias poesias. Na sequência, para você, Alberto Candra, O Espantalho. O Espantalho. Texto do Espírito Hilário Silva. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Do livro Ideal Espírita. O astuto comandante de entidades das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido em combate
Aos espíritas, eles tomava contas. Eu, dizia um dos perseguidores sarcásticos, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu? Chacoteou um deles. Consegui provocar a queda de uma criança, anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas. Excelente, concordou o diretor das sombras. Mas não resolve, porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas, sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém: eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos e imperfeitos, até que todos acreditaram, cruzaram os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria levantar com urgência em cada sementeira do espiritismo o espantalho da imperfeição. Este programa Momento Espírita pela Vale FM de Colômbia tem o apoio de Drogaria Bueno em Colômbia, Rosinha Girardi Lacerda em Planura, Cidinha da Farmácia Droga Centro em Planura, Líria Celeste, Alberto Candra, Farmácia Esplanada em Planura, Casa Borges em Planura, Maria de Fátima Gonçalves e Eliette da Silva Ferreira. No final deste nosso programa Momento Espírita, prece, a hora de dormir. Sabe para que serve o sono? Serve para dar repouso para o corpo, para dar descanso. Só que o espírito não precisa repousar. Então, enquanto seus sentidos físicos ficam entorpecidos, você fica dormindo, a alma se desprende em parte da matéria e ela entra no gozo das faculdades do espírito. Então o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília durante o dia, o espírito vai ter com os outros espíritos. Então ele aproveita em tudo que ele vê, em tudo que ele ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que de manhã, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Então é a volta temporária do exilado para sua verdadeira pátria, o espírito, né? É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, momento do sono. Mas do mesmo jeito que acontece com algum presidiário perverso, também acontece com o espírito, porque às vezes, nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade, do sono, para o seu adiantamento. Se ele conserva instintos maus,
Em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, ele busca de seus iguais, que são os espíritos maus também, e vai visitar os lugares onde ele possa dar livre curso para esses seus pendores. Então, aquele que tiver compenetrado dessa verdade, na hora que estiver deitado, está sentindo que o sono está chegando, está sentindo se aproximar a hora de dormir, eleva o seu pensamento a Deus, tá? Peça para Ele o conselho dos bons espíritos, de todos aqueles que são importantes, que foram importantes para você, que estão na sua memória. Peça para eles virem se juntar ao seu espírito naqueles instantes curtos de liberdade que lhes são concedidos. E você vai ver que de manhã, na hora que você despertar, você vai se sentir mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Essa é a prece. Aprenda, feche os olhos e diga: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. Me guia, me leva, faça com que meu espírito flutue entre os espíritos bons. E amanhã quero colher os frutos e ceifar o bem. Amém. Obrigada, Senhor. Nosso muito obrigado pela sua atenção. Sempre aquele abraço fraterno, aquele abraço de luz para você, para toda a sua família. Esteja conosco no próximo domingo, a partir das 22 horas. Até lá! Estamos encerrando aqui o programa Momento Espírita. Apresentação: Alberto Candra e Líria Celeste. Trabalhos técnicos: Diego Ramos. O nosso muito obrigado pela sua atenção e até o próximo domingo.